Shalom a todos, bom dia, boa noite, boa tarde, a hora que você estiver me vendo. Vamos continuar com a leitura do livro de Isaías, hoje capítulo 9. Eu vou fazer a leitura pela Bíblia NVI, é uma tradução mais fácil de entender. Eu sempre gosto de colocar alguma coisa para fazer a capa do vídeo. E hoje eu coloquei aqui minha lata decorada. Não vou fazer a propaganda do fabricante, não. Deixa eu continuar aqui a leitura. Que Deus nos ajude a entender aqui a leitura. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Aleluia! Aleluia, porque o Senhor, ele manda umas profecias assim, bem forte. Depois ele manda uma profecia que nos acalma. Nós precisamos conhecer os profetas e conhecer como é o nosso Deus, que às vezes muitas pessoas não conhecem Deus pelo fato de não ler os profetas, de não ter comunhão com o Espírito Santo e não faz de Deus algo que Deus não é. Então, a gente viu várias profecias aí, Deus falando do castigo, e hoje veio uma palavra de esperança aqui no capítulo 9 de Isaías. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Aleluia! O caminho do mar junto ao Jordão. Aleluia! Quem viveu na Galileia dos gentios? Quem foi? Nosso amado, o Messias de Nazaré. Aleluia. Vou continuar aqui. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Aleluia, eu amo muito esse versículo. E a gente pensa assim, meu Senhor, esse menino nasceu 2000 anos atrás, se tornou homem, deu a vida para a obediência a Deus, aleluia. Aleluia, cumpre suas promessas com a igreja, embora a igreja, infelizmente, está esfriando a fé, está seguindo um modismo do mundo, infelizmente, porque tem 2000 anos, as pessoas não estão acreditando mais, mas para Deus é só 2 dias, Ele falou que era para a gente se alegrar. Então, nós temos que nos alegrar. Porque Ele tem promessa para nós, de coisa boa.
Agora, se você afastar dele, se você for seguir o terrorismo pregado na internet, porque as pessoas, quando elas não sabem pregar as profecias do fim, elas pregam terrorismo. Ok? O Senhor Jesus falou que é para a gente se alegrar. O apóstolo Paulo também falou que não é para a gente ficar preocupado. E por que tem tanta gente apavorado? Porque vai pela cabeça dos outros. Nós temos que ler a Bíblia, ler a Torá do Senhor Jesus, que deixou para nós, os cristãos, ok? Então, vou continuar aqui lendo o 9:6 de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O mundo tem lutado tanto por atrás de uma paz, tem lutado tanto, tem criado religião, tem criado armas de guerra, tem feito tanta coisa para obter essa paz, mas não vai obter, porque não é dessa forma que o mundo está querendo. A paz, ela vem só através do retorno do Senhor Jesus de Nazaré. Ele retornará, ele prometeu, ele é fiel, tudo que ele falou se cumpriu, aleluia, aleluia. E como que é o nome dele? É esse aí, ó, ele só será chamado. Ai, é Jesus, não é? Yeshua não é? Yeshua não é? Não é. Gente, ele é Deus, ele não é Deus. Gente, vai para o livro de Isaías, profeta Isaías, é da antiga aliança. Lá está escrito que ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ok? Todas essas coisas lindas aqui. Se você tiver dúvida, vai ler Isaías 9, versículo 6. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Ok, gente? Então, Efraim é representante das 10 tribos. Efraim, a Samaria, era a cidade das 10 tribos. E eles estavam com orgulho. Não, não tem orgulho, porque senão o Senhor vai mandar castigo. Não desafia Deus, não, gente. Não desafia. Ok? A Samaria nunca mais voltou a ser o que ela era. Tem um pouquinho de gente lá, é como se diz, uns remanescentes, mas nunca mais. Nunca mais. Não desafia Deus, não. Ok? Aí, ó, mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, encarando a boca, encancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina, apesar de tudo isso,
A ira divina não se desviou. Sua mão continuou erguida. Ok? Então aqui, hoje em dia que você conhece lá o Estado de Israel, tudo, mas naquela época, quando falava Israel, era lá em Samaria, era onde tinha as 10 tribos, ok? Vamos continuar? Devoraram Israel, devoraram Samaria, ok, gente? Espalharam as 10 tribos virou gentia. Ok? Apesar de tudo isso, a ira divina não se desviou, e a sua mão continua erguida. Sim, gente, é só através do Messias que nós ganhamos o perdão de Deus. Não vai para arrogância não, que eu tô vendo muita gente por aí em arrogância, querendo levantar reinos que foram destruídos pelo Senhor. Cuidado. Reinos foram destruídos pela permissão de Adonai. Quando Adonai permite que um reino destrua outro, não adianta você xingar o rei daquele lugar lá, não. Ok? Vamos continuar? Então, onde que eu parei aqui? Aqui, ó, vou ler agora o 13, ok? Vou ler o 13. Mas o povo não voltou para aquele que os feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Tá vendo? Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, no único dia. Tá, gente? Quando você lê aqui, não é esse Israel que nós conhecemos hoje que está falando, não. Aqui estava falando das 10 tribos que habitavam no norte, né? Samaria. E vamos lá. Pois é, aqui fala que por esta razão o Senhor Adonai corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, no único dia. Então, não é o estado de Israel, não. Era aquele lugar lá onde estavam as 10 tribos, que ficou com o nome de Israel e tinha a capital, como a Samaria como capital, ok? Vamos continuar aqui. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Só? Profeta que ensina mentira é a cauda. Ah, eu fui colocado por cabeça. Meu filho, se você for um falso profeta, você é a cauda. Vamos lá? Aqui, ó. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Deus ia arrancar até a cabeça. Deus arrancou até a cabeça. Que é os reis, os governantes, aqui, as autoridades. E os profetas que ensinaram mentira é a cauda. Os profetas que ensinam mentira tá pior do que os reis. Ah, mas eu detesto o presidente daquela nação. Pois é, mas o profeta que ensina mentira ela é pior que ele. Porque o presidente ainda é considerado como cabeça e o falso profeta como a cauda, como o rabo, na linguagem mais portuguesa, né? Mas o Senhor falou que ia desfazer tanto um quanto o outro. Vamos lá? Aqueles que guiam este povo o desorientam e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Sua mão continua erguida.
Deus não tem mais alegria nesses jovens de hoje. São tudo viciados em jogos de internet. Jogos de violência, gente. Os profetas falam mentiras. Muitos profetas falam mentiras. Os jovens são viciados. As viúvas também não estão andando em santidade. E a Bíblia fala aqui no Isaías 9:17 que todos são hipócritas e perversos. E todos falam loucuras. Apesar disso, a ira dele não se desviou. Ok? Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Ele continua com a mão erguida. O Senhor continua com a mão erguida. Ah, mas aquela nação, o presidente é assim, tem um falso profeta que é assim. É. Mas a mão do Senhor continua erguida. Com esse povo. Para esse povo, para punir. Vamos continuar? Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. Meu Jesus, tem compaixão, misericórdia, Pai. Misericórdia, livrai-nos, em nome de Jesus. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Parece até partido político, né, gente? À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Só Deus para nos dar livramento, gente. Clamamos a Ele no nome do seu filho, que morreu inocente. Manassés contra Efraim. Efraim contra Manassés. Manassés contra Efraim. Efraim contra Manassés. São pessoas do mesmo Israel. São tribos do mesmo Israel. Manassés e Efraim são irmãos. Os filhos de José. E junto eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Ok? E no final vai voltar contra Judá. O povo vai voltar contra Judá. Porque Israel é as nações hoje em dia. Esse Israel daquela época, gente, não confunda com Israel criado no ano 48. Aqui, quando falava Israel, aqui ó, Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, ok? Tá falando dos filhos de José. O Efraim era como se fosse a casa de Efraim, ficou a casa de Judá e a casa de Efraim, ok? Ou casa de Davi. Mas aqui tá falando das tribos. Que Efraim ficou como chefe das 10 tribos. E elas se espalharam pelo mundo inteiro. E eles vão voltar contra Judá. Eles vão voltar contra Jerusalém. Vamos usar essa palavra Jerusalém que dá para vocês entenderem melhor. Aquelas 10 nações ficou conhecidas como Israel, elas se espalharam pelo mundo. A tribo de Judá ficou em Jerusalém. Ficou um pouco escrava, 70 anos escrava na Babilônia, mas retornou para Jerusalém. Depois do ano 70, como o Senhor Jesus profetizou, o templo foi destruído e a tribo de Judá se espalhou, mas em 1949, a tribo de Judá, parte dela voltou, porque muitos ainda ficaram nas nações. Mas fala que Efraim
vai ser contra Manassés, quer dizer, as próprias nações são uma contra as outras, próprias nações gentílicas, porque as 10 tribos se espalharam, as próprias nações gentílicas são uma contra a outra, e juntos voltarão contra Judá, vai voltar contra Jerusalém no final, quando o Senhor Jesus estiver voltando, vai estar voltado contra Jerusalém. Quem, gente? Efraim e Manassés. Sim, são as nações. Voltarão contra Judá, contra Jerusalém. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida, sua mão continua erguida. E vai estar erguida até quando o Senhor Jesus descer lá no monte. Colocar o seu pé num monte e outro em outro. Como está em Zacarias 14. Eu sempre recomendo para as pessoas lerem Zacarias 14. Ok? As pessoas perdem tanto tempo com live no YouTube. Agora o pessoal está adorando a terra. Agora o pessoal está indo atrás de alienígena. Agora o pessoal quer achar o buraco escondido para entrar. Quer achar não sei o quê. Menos buscar Deus. Menos crer em Jesus. Falam que crê em Jesus, falam que é evangélico, falam que crê na salvação, mas está mesmo atrás da Amazônia, atrás dos encantos da terra, atrás dos OVNIs, dos alienígenas. Crente, gente, tô falando de crentes, ok? Buscai as coisas do alto, onde está o nosso Senhor, ok? Paz, shalom a todos. Leia os profetas.